Olá, boa noite. O som tá bom? Tá dando para ouvir direitinho? Então, eu me chamo Elaine Ayala, sou cabeleireira, especialista em mechas. E hoje eu vim aqui contar para vocês um pouco da minha história, como que foi a minha trajetória, para eu chegar até aqui e me tornar especialista em mechas. Então, quando eu iniciei trabalhando, eu tinha 13 anos. Porém, não foi aí no mundo da beleza. Então, eu fui fazendo várias coisas. Boa noite. Eu fui fazendo várias coisas até que, por um acaso do destino, eu consegui entrar no salão de beleza. Então, eu entrei para a área da beleza quando eu tinha mais ou menos 17 anos. E aí eu iniciei, porém eu iniciei como secretária. Foi uma oportunidade, era uma amiga minha que ia até trabalhar no salão, porém de última hora ela falou para eu ir e eu fui. E aí eu comecei como secretária, era um salão bem chique aqui da minha cidade. Eu tinha muita vergonha de entrar no salão, eu tinha muita vergonha de estar entre as pessoas, porém a dona do salão me deu uma oportunidade, ela viu algo em mim que realmente, eu poderia me tornar uma profissional com excelência. E aí eu trabalhei por uns 2, 3 anos como secretária, depois eu passei a ser gerente. Então, em torno de um ano eu fiquei como gerente e aí eu via que todos os profissionais que trabalhavam no salão, eles conseguiam faturar muito mais do que eu. E eu não tinha, independente do que eu fazia, não tinha como eu faturar mais, porque eu tinha meu salário fixo. E aí, na verdade, foi por esse motivo que eu resolvi me tornar cabeleireira. Então, eu via que os outros profissionais trabalhavam menos e ganhavam mais. E eu era a pessoa que mais trabalhava dentro do salão. Então, eu trabalhava por horas, fazia vários serviços, porém, chegava o final do mês, eu tinha aquele salário base, não dependia de mim somente para eu conseguir faturar mais. E aí, então, foi a partir disso, então, eu iniciei como auxiliar dentro do salão. A dona do salão, ela foi me ensinando o básico. Eu nunca fui para uma escola de cabeleireiros, eu nunca iniciei aprendendo na escola. Então, todos os serviços básicos eu aprendi mesmo dentro do salão. Então, eu iniciei como a maioria dos auxiliares, lavando o cabelo, secando o cabelo, fazendo escova, ajudando na organização do salão e por aí foi. E eu gosto sempre de dizer que hoje, quando as pessoas me veem, elas falam assim: Elaine, você tem o dom para ser cabeleireiro, você tem o dom de fazer cabelo. E eu sempre digo que isso não é dom, isso foi muito esforço, muito estudo, porque, como eu disse, eu tinha muita vergonha, principalmente de estar assim no meio das clientes, que eram clientes chiques, e eu não conseguia nem fazer o meu cabelo. Eu sempre comento que quando a gente ia sair entre as amigas, todas elas conseguiam escovar, conseguiam arrumar o cabelo e eu era a única pessoa que não fazia nada, porque realmente eu não conseguia, eu não sabia. Então, assim, se eu conseguir chegar até aqui, todo mundo consegue. Porém, a gente tem que, estudar, a gente tem que pagar o preço, Nada vem de graça pra gente. Eu sempre digo que a gente tem que plantar para depois a gente colher. E aí, então, eu comecei com serviços básicos, e aí eu vi que eu precisava me especializar, fui buscar outros cursos, porém eu acabava fazendo tudo dentro do salão. Então, eu fazia sobrancelha, eu fazia escova, eu fazia corte, eu fazia coloração, eu fazia mechas, eu fazia mega hair, alisamentos. Então, eu fazia todos os serviços. Porém, eu via que eu não conseguia dar o meu melhor, eu não conseguia entregar algo de valor para os clientes, porque eu acabava fazendo de tudo um pouco, porém eu não era valorizada em nenhum desses serviços. Então foi a partir daí que eu decidi que eu queria me tornar muito boa em uma coisa
E eu ia em busca disso, eu ia em busca de me atualizar e de me tornar muito boa mesmo, que seria nas mechas. Então, a partir disso, eu vi que tinha um mercado muito grande aqui na minha cidade, eu entendi que a partir das mechas a gente consegue fidelizar as nossas clientes, porque ele é um serviço que a cliente ela tem que confiar no seu trabalho, você realmente precisa ser um expert, você tem riscos, né, de danificar o cabelo da sua cliente. Eu sempre digo que igual uma escova, um tratamento, o risco é muito menor. Então, às vezes, a cliente ela não vai em busca de um especialista, porque se ela não gostar da escova, ela lavou e o cabelo vai estar ok no outro dia. E o tratamento também, pode ser que ela não goste, ela não retorne. Porém, as mechas, ela realmente vai procurar um profissional que ele entenda do que ele está fazendo, que ele passe realmente confiança para a cliente. E aí, então, eu vi aí um mercado amplo e eu fui me dedicar a isso, me dedicar a ser especialista em mechas. E eu estudei muito, eu digo que até hoje eu estudo, a gente nunca pode parar de estudar. Então, eu sempre estou fazendo cursos, estou estudando na internet e buscando cada vez mais, porque a tecnologia ela vai mudando, os produtos novos, para a gente também saber indicar para cliente, para a gente entender não somente do cabelo, mas também de todos os produtos que a gente trabalha. Então, eu vi um mercado muito grande e eu fui, me especializei, até eu fiz um curso com o embaixador de uma marca muito renomado. Então, eu saí aqui da minha cidade, que é Cascavel, ia para São Paulo. Então, eu tinha gastos com... a gente tem, né, gasto com hospedagem, com a passagem, não é somente o curso. Então, é um investimento muito alto que a gente faz. Porém, nesse curso que eu tive essa virada de chave, que eu conseguiria entregar os cabelos maravilhosos para minhas clientes, os loiros, que eu sou apaixonada nos loiros, e aí foi a minha virada de chave. Então eu voltei, comecei a trabalhar cada vez mais, a fazer cada vez mais mechas, a divulgar o meu trabalho, e as clientes, consequentemente, cada vez mais me procurando. E aí a gente acaba se tornando referência, né? Eu sempre digo que você vende o que você posta. Então, quando eu comecei a postar cada vez mais as mechas, aqueles cabelos bonitos, aqueles loiros saudáveis, então as clientes também começaram a me procurar através ali do meu Instagram, né? Vendo os resultados que eu entregava no cabelo das minhas clientes. Deixa eu tomar mais uma água aqui, porque senão eu vou ficando com a minha boca seca. E como todo profissional, quando inicia, né, eu tive muitas dificuldades. A principal dificuldade que eu tinha era de conseguir conversar com a cliente. Então, como eu disse, eu era muito tímida, então eu tinha muita vergonha, eu tinha vergonha do julgamento dos meus colegas que trabalhavam comigo, porque como eu estava iniciando, aí tinha os profissionais do lado da minha cadeira que eram muito mais experientes, então eu sempre tinha esse medo do julgamento, porque sim, eu quebrei cabelo quando eu estava iniciando, eu manchei, a gente acaba entregando um resultado que não é satisfatório para cliente. E eu sempre digo que isso não é ruim só para cliente, mas é ruim para a gente também. A gente se sente, eu pelo menos me sinto totalmente frustrada quando a cliente saía da minha cadeira sem gostar do resultado. E aí a gente tenta corrigir e muitas vezes a gente não sabe corrigir. Ou até mesmo quando você faz um corte químico no cabelo da cliente, quando quebra o cabelo, então a gente não consegue... Não existe nenhuma fórmula mágica, né, que você consiga reconstruir esse cabelo. Então a gente tem que ter todo o cuidado para realmente para que esse cabelo não venha a quebrar, né? Porque senão depois a gente não tem como consertar. E aí então eu tinha muito medo, muita vergonha disso, tinha medo de manchar o cabelo, tinha medo de quebrar os cabelos. Porém, como eu disse, eu fui estudar. E cada vez mais eu me sentia com propriedade de fazer o cabelo, cada vez mais eu tinha o conhecimento, cada vez mais eu tinha confiança, então, de passar isso para minha cliente. E a partir
de todo esse meu estudo, então eu criei o método EA, que é Descomplicando as Mechas, onde eu ensino meus alunos de forma prática a fazer as mechas sem quebrar e sem manchar. E a partir então disso, né, que eu me tornei especialista em mechas, isso me trouxe muitos resultados, então tanto profissional quanto pessoal. Então, a partir do momento que realmente eu entrego um cabelo com valor para minha cliente, eu consigo ter muito mais segurança. Então, hoje em dia, eu consigo dizer assim que não tem um cabelo que eu não consiga entregar para a cliente. Claro que depende da saúde do cabelo dela, né? O que depende é a saúde do cabelo, agora não do profissional. Então, eu consigo entregar todos os cabelos que a cliente deseja, desde que seu cabelo passe no teste de mecha. Então eu tenho muita segurança na execução, porque eu já fiz muitas mechas, né? Como eu disse, eu não paro de estudar. E o que vai fazer com que você se torne cada vez melhor? É você fazendo. Quanto mais a gente faz, mais a gente entrega o resultado de qualidade para a nossa cliente. Isso mesmo, a Roselaine está falando isso, renovou minha autoestima. Então, gente, não tem coisa melhor do que a gente elevar a autoestima das clientes a partir do nosso trabalho. Eu brinco assim porque cada vez que a gente faz um trabalho de mechas, é uma reação diferente das nossas clientes. Então, quando a cliente ela se olha no espelho e ela fala que ela amou, que ela... outro dia eu tive uma cliente que ela veio de outro salão. E eu corrigi o cabelo dela estava manchado, muito manchado realmente, porém estava muito sensibilizado e ela tinha uma festa importante no outro dia. E fazia, acho, 3 dias que ela tinha feito as mechas. E aí não tinha como eu fazer novamente essas mechas, né? Não tinha como eu descolorir novamente esse cabelo. Porém, enfim, eu me senti na obrigação de fazer algo por ela, mesmo que não fosse eu que tivesse manchado esse cabelo. Porque, como eu disse no início, eu iniciei nesse mundo por causa do dinheiro. Porém, hoje não, eu me sinto realizada em poder fazer parte, então, né, dos momentos mais importantes na vida das nossas clientes. E isso não tem dinheiro que pague. E aí, voltando então para a cliente, aí eu falei, não, vem cá que eu vou corrigir. E fiz ali 2 mechas para dar um contraste ali na franja, assim, foi somente um detalhe, porém que mudou todo o cabelo dela. E, gente, essa cliente, assim, ela me agradeceu tanto, ela me abraçou, assim, ela não sabia o que fazer. E aí eu pensei, meu Deus, que profissão maravilhosa, né? Porque além de eu poder transbordar na vida de outra pessoa a partir do meu trabalho, eu ainda recebo por isso. E, enfim, eu me senti, eu sempre me sinto realizada, mas eu lembrei dessa história. Então, assim, foi um detalhe que eu fiz no cabelo dela que mudou totalmente o cabelo e ela já se sentiu totalmente agradecida e com certeza ela vai se tornar minha cliente a partir desse dia. Porém, é um detalhe que se você não estudou, que se você não entende de mechas, não entende de química, você não consegue corrigir. Porque ela foi no profissional, ela pagou para fazer o cabelo e ela saiu com o cabelo manchado. Então esse detalhe, provavelmente esse profissional ele não estava qualificado para fazer essa correção. E a partir do momento que você entende, que você sabe corrigir, eu sempre digo, errar é humano, porém a gente tem que saber corrigir. E a gente tem que manter a cliente com a gente, não que ela vá procurar outro profissional. Porque o profissional que corrige um erro, uma mancha, com certeza ele vai ganhar essa cliente. Não tem dúvida, eu não tenho dúvida alguma. Então, né, as mechas ela me proporcionou isso para eu poder então participar, né, da autoestima das minhas clientes. Eu consigo entregar, as minhas clientes sempre me dizem, meus alunos, né, que eu consigo entregar o cabelo loiro bonito, cabelo saudável. Então eu tenho aqui o meu trabalho reconhecido. Eu sou valorizada, então eu consigo fidelizar clientes, eu tenho clientes que me acompanham há muitos anos e isso também isso que faz também com que a gente cresça, porque eu digo que é muito mais difícil a gente manter uma cliente do que a gente trazer a cliente nova.
Então é muito importante que a gente fidelize as nossas clientes, para que a gente consiga trabalhar todos os meses, independente se for frio, se for calor, se tiver chuva, porque a cliente que você fidelizou, ela sempre vai fazer o trabalho com você. E também a partir das mechas a gente consegue vender todos os outros serviços para elas. Como eu disse, se ela te procura como um especialista, com certeza se você vender um corte, um tratamento, ela vai confiar no que você está dizendo. É muito difícil ela fazer a mecha com você e fazer o corte ou o tratamento com outra pessoa, porque ela confia no teu trabalho, ela enxerga você como um especialista. E também a partir da gente ser especialista, a gente pode cobrar um valor mais alto, né? A gente agrega muito mais valor. Então a gente pode ter um preço também melhor. A gente entrega um trabalho personalizado para a nossa cliente, né? Eu entrego um trabalho personalizado. Cada cliente que senta na minha cadeira, ela é única. Eu crio uma cor para cada cliente. Eu sempre falo aqui no meu salão. Elas falam, Elaine, mas você não olha a cor que você utilizou da última vez? Não, porque toda vez eu crio uma cor para ela. Eu tenho tudo anotado, a gente tem um sistema aqui que é muito importante, né, pra gente pensar e deixar anotado as colorações que eu utilizei. Porém, toda vez que ela senta na minha cadeira, seja cliente de 5, de 6 anos, então eu converso com ela e eu entendo o que ela quer naquele momento, porque cada momento que ela vive, ela quer mudar o cabelo. Então, seja quando ela vai casar, seja quando ela vai se formar, seja um trabalho novo, seja quando ela vai ter um encontro. Então, a gente faz parte de todos esses momentos. E cada momento é único. Então, cada cor eu crio personalizado para minha cliente. Então, é um trabalho que, sim, é muito valorizado. E a partir também disso, como eu não sei se eu disse, né, no início, eu venho de uma família simples, de 7 irmãos, então eu tive que começar a trabalhar muito nova, então eu comecei a trabalhar com 13 anos, porque também eu não queria, eu sempre queria crescer, eu sempre quis mais, então por isso eu nunca me contentei em ficar na minha zona de conforto. Eu sempre estou em busca, cada vez eu quero algo a mais. Isso faz com que a gente cresça. É fácil? Não é. Porém, isso nos proporciona coisas também que são muito valiosas, né? Coisas de valor para a nossa vida, que a gente consegue ter um conforto. A partir do meu trabalho, então eu conquistei meu apartamento próprio, meu carro, minha independência financeira, eu tenho mais tempo com a minha família, porque a gente consegue ter um valor maior, então a gente não precisa trabalhar talvez 10, 12 horas por dia. Então, se você tem um preço legal aí que você cobra num serviço de mechas, você tem uma carteira de cliente fidelizada, você consegue trabalhar 3 dias na semana, talvez, e você consegue ter um faturamento alto. Depende do que você entrega, depende então quanto você cobra da sua cliente. E aí, por que eu acho então importante a gente se tornar especialista em mechas, né? Eu sempre digo aqui no salão, quando eu contrato um auxiliar, que a gente paga para o auxiliar para ele aprender. Então, toda vez que você vai fazer um estágio, que você está fazendo uma graduação, que você está fazendo uma faculdade, você faz o estágio, você paga pela faculdade e você não recebe nada. E no salão, a gente tem uma oportunidade de se tornar um profissional sem ficar talvez 4 anos fazendo uma graduação, fazendo uma faculdade. Isso não quer dizer que eu não precise estudar. Como eu disse, eu estudo até hoje. A gente precisa estar sempre se atualizando. Porém, você não precisa tirar aí 4, 5 anos para você frequentar uma faculdade, para você ter que ir até a faculdade, ficar 5 horas sentada numa carteira, e muitas vezes você sai de lá e você não aplica praticamente nada do que você aprendeu, né? Muitos profissionais relatam isso, que ficam 5, 6 anos fazendo talvez uma graduação e quando sai de lá na prática é totalmente diferente.
Então você pode fazer sim, iniciar com um curso talvez básico, ou até mesmo como eu iniciei, a gente inicia dentro do salão mesmo. Eu aqui também dou oportunidade para quem quer aprender, então os auxiliares que eu contrato, eles não precisam saber, saber nada, o que eles precisam é ter força de vontade. Então a gente ensina desde a pessoa aprender a lavar um cabelo, aplicar uma coloração, fazer um tratamento, e a partir disso, então, que ela está ali socializada dentro do salão, eu falo que a prática é muito diferente de técnica, de quando você só escuta o teórico. Na prática você aprende muito mais. Então, muitas vezes a pessoa ela sai até lá da escola de cabeleireiro, ela chega aqui no salão, ela não aprendeu a lavar o cabelo, que é muito importante, que a partir da lavagem que você também consegue entregar uma escova legal, uma finalização de uma mecha bonita, um tratamento. Então é uma oportunidade imensa aí que você pode começar de onde você estiver. Você pode procurar um salão, começar como auxiliar. No início não precisa ter investimento, ainda vai ser remunerado por isso, porém você tem que ter força de vontade e não desistir, né? A gente precisa estar sempre em evolução. E a partir então do serviço de mechas também, eu consegui, como eu disse, ter o meu trabalho valorizado, ter o meu trabalho reconhecido e desejado pelas clientes, né? Isso eu sempre digo que isso, enfim, é muito bom, né? Saber que dentre tantos cabeleireiros a cliente escolheu você, né? Então a gente tem que tratar essa cliente, entregar sempre o melhor, né? Realmente entregar um cabelo bonito, um cabelo saudável para ela, com que ela consiga renovar mesmo a autoestima, que a gente consiga superar as expectativas dela. E também a partir de você não ser somente mais um no mercado, então você consegue também ter o seu preço mais elevado. As clientes enxergam esse valor em você. Não adianta você ficar anos e anos somente, como eu disse, fazendo escova, fazendo tratamento. Isso vai trazer clientes? Vai. Mas será que você vai conseguir fidelizar a cliente? Alguém consegue fidelizar a cliente somente se faz progressiva? Ou somente escova? Porque às vezes tem uma pessoa que cobra um valor muito menor e também entrega o trabalho com qualidade. E aí às vezes a cliente ela acaba só procurando por preço. Porém a mecha, como eu disse, ela corre muitos riscos. Então provavelmente a cliente ela sempre vai procurar um profissional que realmente entenda, né? Que seja realmente um especialista e que consiga se entregar o resultado satisfatório para ela. E eu sempre digo que o resultado satisfatório não é só a gente entregar o cabelo bonito, né? Ou entregar as mechas. A gente não pode entregar mechas a todo custo ou loiro a todo custo. O principal é você identificar o que o cabelo da sua cliente precisa naquele momento. E não é identificar somente fazer venda, não é isso. Essa semana também eu atendi uma cliente aqui na minha cadeira. E ela veio de outro salão. E ela tem o cabelo cobre e ela quer mudar para o loiro. Então, realmente é um processo fácil? Não é. Porém, ela vai procurar um especialista. Ela não vai em qualquer lugar para ela conseguir fazer essa transformação. Tem um valor agregado? Tem um valor alto. E aí, ela disse que ela foi também em outro estabelecimento. A pessoa nem colocou a mecha teste no cabelo dela e disse que ela precisaria fazer 10 tratamentos de tanto antes de fazer as mechas. E aí o que acontece? Essa cliente aí ela veio e fez o teste de mecha comigo, passou no teste de mecha, realmente depois a gente vai ter que fazer um protocolo de tratamento no cabelo dela. Porém, como que o profissional fala que vai ter que fazer tratamento sem nem mesmo saber identificar no teste de mecha a saúde do cabelo? Então, quando eu digo assim que ser especialista é o conjunto, não é só ali o resultado final. Então, nesse primeiro momento que o profissional só quis vender tratamento para ela, já perdeu a cliente, e ainda ela saiu falando mal do estabelecimento. Então, a gente tem que saber identificar todos os pontos. O especialista não é só ali na hora da execução, o especialista ele começa desde o diagnóstico, de você saber entender, de você saber compreender, de você falar de uma forma
inteligente com a cliente, não falar que o cabelo dela tá, sei lá, muito danificado. A gente tem que saber medir as palavras, saber de que forma falar para essa cliente. Essa cliente, ela saiu chorando do outro salão, porque o cabeleireiro, enfim, falou que o cabelo dela estava horrível, que o cabelo dela, enfim, colocou muitos defeitos no cabelo. E não é para isso que a gente estuda, né? Não é para falar mal do cabelo, e sim a gente achar uma solução. Porém, uma solução que não seja também só vender. Então, todo esse cuidado a gente vai aprendendo. E com isso a cliente, ela vê o valor em você, ela vai te diferenciar do outro profissional. Então eu expliquei o passo a passo, expliquei o que vai ter que ser feito. Realmente a gente vai ter que fazer tratamentos após as mechas. É uma transformação que vai demandar muito tempo e trabalho. Porém, o que acontece? Talvez esse outro profissional que não fez a mecha teste, só quis vender tratamento, talvez ele nem sabia fazer essa transformação. E por não ter coragem de dizer, eu não consigo, eu não consigo entregar esse cabelo, a pessoa falou outra coisa. Você precisa fazer 10 tratamentos de tantos reais para a cliente realmente ir embora do salão porque não conseguia entregar o resultado. Porém, quando você se torna especialista, você consegue resolver todo o tipo de cabelo. Você consegue fazer ruivo para loiro, você consegue fazer loiro para ruivo, você consegue fazer todas as transformações. Consegue fazer mechas inversas, consegue fazer esfumado de raiz, consegue fazer ombre hair, desde que o cabelo aguente. Você não precisa mandar essa cliente para outro lugar. Então, se tornando especialista em mechas, cada vez mais você vai ter a carteira de clientes. E a partir disso, essa cliente com certeza ela vai sair falando bem do salão, vai sair falando bem da profissional, com isso outras colegas. E aí, no boca a boca também, eu digo que o Instagram é a nossa mídia social, porém o boca a boca também traz muitas clientes. Principalmente a gente faz a propaganda no Instagram, a cliente vê, e se uma amiga indicou, aí sim, então você já ganha essa cliente. Tati, ele tá falando, eu amo seus cabelos, te admiro muito como profissional, você sempre arrasando. Na verdade, não é só em cabelos, e sim autoestima valorizada. É isso mesmo, gente. A gente, cabeleireiro, especialista em mechas, a gente não vende o cabelo, a gente vende a transformação. Eu sempre digo que não é sobre o cabelo, é sobre você vender autoestima, sobre a cliente se sair realizada, sobre ela sair feliz, sobre ela ter o resultado satisfatório, não somente na hora que ela está no salão, mas também quando ela vai cuidar desse cabelo em casa, quando ela vai lavar esse cabelo em casa. Então, o cabeleireiro especialista, ele não pensa só em vender naquele dia. A gente pensa nas próximas vezes. Eu nunca penso em vender um cabelo somente hoje para minha cliente, sem importar com o amanhã, sem importar se eu vou danificar esse cabelo, se realmente ela vai gostar desse cabelo. Então a gente tem que pensar sempre no retorno da cliente, como essa cliente vai cuidar desse cabelo em casa, a gente saber também indicar uma linha de home care para ela, indicar um produto de qualidade para ela saber cuidar desse cabelo em casa, a gente explicar quais os cuidados que ela deve ter, será que ela está disposta realmente a fazer uma transformação tão brusca, se podemos dizer assim, quando a cliente ela vem com um cabelo talvez natural e ela quer transformar ele todo em loiro. Eu sempre falo, converso com a cliente, você vai estar saindo de um cabelo natural para um cabelo todo descolorido. Será que realmente você vai conseguir cuidar desse cabelo? Será que você está disposta a isso? E aí a gente vai conversando, a gente vai entendendo a cliente. É isso que um profissional com autoridade consegue fazer, consegue entender. E aí você, vendo não somente o cabelo da cliente, mas vendo o todo, isso que faz cada vez mais a cliente te valorizar e a cliente realmente ver o valor em você. E aí não é somente sobre o preço, mas o serviço que você entrega, todo o valor agregado que você entrega para sua cliente. E
Então é isso, então foi essa minha trajetória e também a partir disso hoje eu tenho meu salão próprio, tenho uma equipe aqui com 12 profissionais e agora esse ano também a gente vai estar ampliando para a gente conseguir contratar mais pessoas, porque no início quando eu comecei aqui eu tinha algumas salas vagas, hoje graças a Deus eu já não tenho mais nenhuma sala e eu estou precisando expandir e realmente existe uma carência, a Isabela está falando ali de uma carência de profissionais que não conseguem entender as clientes. Eu costumo dizer que hoje a gente está tão assim no automático, né? Tão na correria, que a gente não para, não senta e não entende a cliente. Isso mesmo, a gente não conversa com ela. Porque o que a cliente entende, muitas vezes não é o que o profissional entende. Então eu sempre explico assim que, olha, a avaliação diagnóstica é muito importante, principalmente quando é a primeira vez para você conversar com o seu cliente, para você entender o seu cliente. Então quando ela senta na minha cadeira, eu fico ali uns 30 minutos, 40 minutos conversando com ela para eu realmente entender o que ela quer, o que ela está passando, por que ela está buscando essa transformação. Essa transformação ela tem muito mais a ver com a vida dela, com as mudanças do que realmente com o cabelo. Então eu sempre quero entender essa mudança para ver se realmente essa mudança vai conseguir trazer para ela o que ela espera. Então para a gente sempre aliar a expectativa da realidade. Quando a cliente também traz foto de um cabelo de modelo, que é um cabelo com fundo que já é claro, um cabelo que tem uma luz na hora de tirar foto. Será que esse cabelo no dia a dia, né? Será que a cliente consegue cuidar desse cabelo? Então isso é muito importante, a gente entender por que a cliente quer passar por essa transição, por que ela está buscando essa transformação e por que realmente ela está buscando por você, né? Por que ela está buscando um especialista, um profissional. E algo também que eu queria compartilhar, que quando eu iniciei, o pessoal aqui do salão até brinca comigo, porque tem pessoas que trabalham aqui comigo já há algum tempo, né? Me conhecem há muitos anos. E eu não me posicionava assim como profissional. Eu vivia numa correria, usava leg, usava chinelo, usava um cabelo assim com coque, geralmente com a raiz grande, não me cuidava em fazer uma maquiagem, estar apresentável. E a partir do momento que eu mudei isso, as minhas clientes também perceberam isso. E tudo muda, gente. Sabe aquela frase, quando você muda, tudo muda? Parece clichê, mas é verdade. A partir do momento que eu me posicionei, que eu me apresento melhor, que eu me cuido, até porque a gente vende beleza. Como que um profissional vai vender beleza e tá todo descuidado? Você não passa nenhuma segurança, você não passa autoridade para sua cliente. E aqui eu não estou falando de você usar roupa de marca, de você investir horrores na sua vestimenta, mas para a gente estar apresentável, para a gente estar com o cabelo bonito, com o cabelo limpo, com as unhas feitas, né? Não estar com as unhas descascadas ou com as unhas todas manchadas. Eu sempre estava com os meus dedos todos manchados, então eu não tinha esse cuidado comigo. Aí como que a cliente vai perceber que realmente que eu passo essa segurança para ela? Então, a partir do momento que você mudar essa percepção nas clientes, você consegue ter um valor muito mais agregado nisso. Então, a partir do momento que eu mudo, tudo muda. E é isso, né? Era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, hoje eu me sinto muito realizada. Eu já consegui realizar vários dos meus sonhos. Tenho muitas metas também aí para esse final de ano, e eu acho também isso muito importante, a gente ter metas, porque quando a gente não tem metas nem sonhos, qualquer coisa serve. Então é importante a gente saber aonde a gente quer chegar, e os sonhos, ele não tem preço, né? A gente pode sonhar, enfim, a gente pode sonhar e voar alto, né? E é isso, vamos ter uma meta, vamos pôr uma meta para o final do ano. Dezembro já está aí, faltam só 4 meses, e eu tenho uma meta aqui muito clara e eu estou em busca dela.
E também a gente tem um porquê, né? Pra gente entender do porquê. Por que você faz isso? Por que você tá buscando isso? E não parar de estudar nunca. Que é isso que faz com que a gente cresça. A gente planta hoje para colher amanhã. A gente não pode desistir jamais, sabe? A diferença que eu vejo da pessoa que conquistou, né? Hoje, tudo que eu conquistei para a pessoa que não conseguiu conquistar é que eu não desisti. Eu nunca desisti. Foi fácil? Não, nem sempre foi fácil. Muitas vezes foi difícil. Porém, se você planta, um dia a colheita vem. A gente não pode desistir. A gente tem que estar sempre em busca de conhecimento, sempre olhando para frente. Quando a gente manda energia para o universo manda para a gente de volta. Isso eu sou uma prova viva e numa outra oportunidade eu vou vir aqui compartilhar com vocês. Então é isso. E eu quero agradecer então a participação, a atenção de todos aqui comigo. E espero que vocês tenham gostado. Se alguém quiser falar alguma coisa, fazer alguma pergunta. Deixa eu ver a Tati, você merece todo o sucesso do mundo. Você é muito dedicada, te admiro, você sempre arrasando. Ai, Tati, obrigada. Um beijo pra você. História linda, sucesso, sucesso sempre. Então é isso, um beijo, obrigada novamente e até a nossa próxima live. Até mais.